Olá, muito boa noite. Eu sou Ananias Ribeiro e o Ciência Política desta terça-feira, dia 17 de janeiro, está no ar. A hora da verdade. Lula vai se reunir com os chefes das Forças Armadas após expor desconfianças. Conta alta. Valor gasto no cartão corporativo de Bolsonaro foi 3 vezes maior do que o divulgado. Chegou a hora. Política clara e objetiva, com notícias relevantes para te informar e inspirar. Nós explicamos a política para você. E para isso, toda noite reunimos uma seleção de comentaristas. Com a gente hoje, José Osmando, ao vivo. A tributação dos super ricos está na pauta do Fórum Econômico Mundial. Boa noite, seu Zé. Boa noite, Ananias. Boa noite, seu Carvalho, Francis, Cíntia. Vamos conversar daqui a pouco. Muito bem, já detalhes com José Osmando, com a gente também hoje, Cíntia Laje. Cíntia, o programa Minha Casa Minha Vida vai ser relançado. E o Casa Verde e Amarela? Boa noite. Boa noite a todos que estão aqui também, principalmente a você que nos acompanha. Pois é, o programa Verde e Amarelo, para a gente aqui é preto e branco. Em Teresina, nenhuma casa foi construída nos últimos 4 anos para o pessoal de baixa renda. Números exclusivos, levantamento de Cíntia Lages, do programa Casa Verde e Amarela, no estado do Piauí, com esse número que já impressiona. 0 casas construídas para pessoas de baixa renda em Teresina. Já os detalhes, com a gente também, Franci Teixeira. Franci, Jeová Alencar vai ser secretário de Doutor Pessoa? Quem responde é o próprio? Boa noite. Boa noite, Ananias. Boa noite, Cíntia, João, seu Zé. Jeová Alencar, deputado estadual diplomado, é cotado para assumir a SAAD Sul. Ele responde se irá ou não, Ananias. Já tem Jeová Alencar falando aqui no Ciência Política, com a gente também ele, João Carvalho. Boa noite, João, seu destaque. Boa noite, José Osmando, Ananias, Cíntia e Franci. Meu destaque é o seguinte: PSDB tenta ressuscitar no Piauí, em especial em Teresina. Já o João traz detalhes, tá rendendo. É a revanche, né? É a revanche. A parte 2, porque nós trouxemos ontem aqui o Amadeu Campos no Ciência Política, a informação de que o PSDB busca ser protagonista na eleição de 24 e hoje o João traz desdobramentos. Você não perde por esperar. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o Ciência Política e nós somos a Rede Meio Norte. A partir de agora, você fica com a gente até 9h30 da noite. O Ciência Política está no ar. Muito bem, Ciência Política no ar e vamos trazer informação de agora. O presidente Lula deve ter uma reunião até sexta-feira com o ministro da Defesa, Jorge Mussi, e os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. A ideia é discutir a modernização das Forças Armadas. No entanto, o encontro vai ocorrer logo após Lula demonstrar uma grande desconfiança com os militares que trabalham na segurança do Palácio do Planalto devido à invasão do dia 8 de janeiro. E após o presidente dispensar, isso aconteceu no dia de hoje, 40 militares que atuavam no Palácio da Alvorada. Hoje, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, se reuniu com Múcio e o chefe das Forças Armadas e anunciou que vai tentar encaixar esta reunião na agenda do presidente Lula. Eu começo então perguntando aos nossos jornalistas, comentaristas hoje, a partir dessa reunião, qual deve ser a relação de Lula com as Forças Armadas, Cíntia? Olha, a gente tem falado aqui, Ananias e telespectadores, colegas aqui de bancadas, Osmando, a gente tem falado aqui da necessidade do atual governo avançar nas apurações e a gente sabe que essas apurações vão chegar nos militares. Não sobram vídeos, não faltam vídeos, não faltam
prints, não faltam registros da participação deles naqueles atos golpistas, mas também todo esse processo preparatório. A gente tem generais que integravam o governo anterior que sempre se manifestaram de uma forma antidemocrática. E me parece que o governo já foi muito longe para voltar atrás agora. Eu acredito que essa decisão, depois eles disseram no final da tarde que isso era uma coisa administrativa e que era perfeitamente normal fazer esse revezamento. Mas hoje também já teve a informação que Lula foi alertado em relação ao comandante do Exército atual, né, que o comandante teria sido aquele comandante, que não aquele general, que disse ao ministro da Justiça, Flávio Dino, que não deixaria que ele prendesse aquelas pessoas que estavam no quartel-general. Esse é um ponto. Então, Lula alertado pelo comandante que ele escolheu pelo critério de antiguidade e que muitos acham que foi um erro da parte dele. Foi um aceno para apaziguar. Mas talvez, eu estou vendo hoje o seguinte, eu acho que o Lula, no seu jeito democrático de ser, e eu não conheço ninguém mais democrata do que o Lula, ele entrou no governo com essa ideia. Vou lidar bem com as Forças Armadas, como sempre fiz, como Dilma sempre fez. Quando ele chegou no governo, que ele se deparou com o que aconteceu e cada vez mais informações, ele começa a perceber que não é possível mais aquele céu de brigadeiro do governo dele e do governo da Dilma, e que algo precisa ser feito, sob pena de nós termos repetidos aqueles atos de 8 de janeiro. José Osmando, o que fazer com esses militares que, durante os últimos tempos, e a gente viu isso bem acentuado a partir do 8 de janeiro, daqueles atos terríveis, golpistas em Brasília, que, de certa forma, se apropriaram do debate político e passaram a atuar politicamente no país? Congelou o sinal, já a gente vai estabilizar e a gente vai ter a participação aqui do seu Zé. Vamos então com o Francis. Francis, traz pra gente essa avaliação que você faz desse episódio. Ananias, é preciso construir pontes e nisso a manutenção, a escolha do Múcio para ser ministro da Defesa fez uma grande diferença. Por mais que ele tenha sido criticado na condução dessa relação do Lula com os militares e também do modo como ele lidava com os acampamentos em frente ao QG dos exércitos, ele tem sido essencial na construção dessa ponte do Lula com as Forças Armadas. A gente sabe que há ali uma desconfiança inicial, mas eu acredito que com o passar do tempo e com o estreitamento dessas relações, vai ser possível sim construir ali um elo de confiança da gestão Lula com as Forças Armadas. Então, para mim, é uma questão de tempo e essa construção dessas pontes passa muito pela atuação do Múcio, ele que tem um perfil mais moderado e é bem ligado aos comandantes das Forças Armadas. João, qual deve ser a postura de Lula nessa reunião? Eu acho que primeiro o presidente antecipou, botou logo o Múcio como uma pessoa preponderante no processo. E o Múcio é complicado para tirar. É muito complicado, porque ele é uma espécie de faz-tudo dos militares no mundo civil. Não sei se vocês estão querendo entender onde eu quero chegar. Então tem essa dificuldade, tem uma dificuldade política e tem uma dificuldade interna nas Forças Armadas. O Júlio César, que é o que você está falando, que é o do Exército, ele já foi, inclusive, chefe do GSI de 2005 e 2006. E ele se ressente até de outra coisa. Normalmente, além de ter o comando, você tem um terceiro comando, um quarto comando. Você tem o comando da Marinha, o comando da Aeronáutica e tem o comando do Estado-Maior. O comando do Estado-Maior, via de regra, não é obrigado. Mas, via de regra, é entregue à maior força. Quem é a maior força? O Exército. Já começou daí o problema. Você não pode começar criando um problema. Se o cidadão não está satisfeito com aquela situação, não nomeie, porque a nomeação o cargo é de confiança. Com relação à segurança lá, eu acho que faltou mais a presença do GSI. É claro que houve toda aquela má-fé do Anderson e do governo Ibanez. Isso aí ninguém discute, houve uma má-fé. Houve um certo desleixo. Mas o gabinete, ninguém falou no gabinete de segurança institucional, não teve presente. As nomeações, a mudança na troca da segurança, tinha que ser feito logo na transição, se preparava e deixava para se mudar. Por quê? Porque esse pessoal está todo no comando do leste já lá. Você tem os dragões da independência, que é aqueles que são fixos lá,
que é o primeiro regimento de cavalaria do Planalto, e você tem quem você quiser, você pode solicitar qualquer funcionário das Forças Armadas, da Polícia Federal, inclusive das polícias estaduais, você pode solicitar. Então, houve tempo para fazer isso. O GSI vacilou, tanto que o GSI não apareceu em entrevista nenhuma. Porque realmente o Flávio Dino não comita isso, mas aconteceu esse problema. Agora, o problema maior foi essa questão do pessoal da Polícia Militar ter ido lá fazer a desmobilização, o desacampamento e o comando do Exército desautorizar, né? João, mas tem uma diferença entre a nomeação do Júlio César e o 8 de janeiro. É isso que eu estou dizendo. Eu acho que nesses 8 dias se tomou uma consciência do que realmente existe hoje nas Forças Armadas. Talvez seja a falta de informação, talvez o Múcio deveria ter informado e talvez tenha informado. Eu acho que eles são... Faltou comunicação, né? Cíntia, mas faltou, antes de tudo, um princípio de responsabilidade. Você tem um momento de posse, que é um momento de não, João, não é do ato. Eu estou falando de informar do caldeirão que é hoje. Entende? É a situação que está nas Forças Armadas que eu não entendo que o Lula soubesse. Olha, eu por exemplo, era favorável, eu não sou mais duro do emprego das Forças Armadas, eu acho que tem que ter os seus limites. Mas eu era favorável que desde da véspera da posse tinha que ter o GLO. Tinha que ter o GLO e ter feito a desocupação. Por quê? Porque você tem uma sobrecarga da segurança por conta de pessoas que não tem nada mais a ver com o processo. O processo foi definido desmobilizar, já. Houve eleição, acabou. Desmobilizar os acampamentos que estavam lá em Brasília. Agora sim, sinal restabelecido, José Osmando. Eu concordo com o Cíntia, com o João Carvalho, de que tem que haver apuração, tem que serem responsabilizados aqueles que têm alguma participação por omissão ou por desejo de destruir o governo Lula. Mas eu acho que a reunião que ele vai ter com os comandantes, eu acho que um ponto é fundamental. É preciso que as Forças Armadas, os militares, sejam devolvidos aos devidos lugares, de onde foram retirados de forma equivocada, de forma transversa, para a política dentro do governo passado. E eu acho que devolver o poder aos militares dentro da caserna significa dar a eles as condições para que abracem a tecnologia e inovação e possam fazer a renovação da Marinha e da Aeronáutica, sobretudo, que estão aí totalmente destruídas. O Lula, quando foi presidente dos seus 2 governos, ele fez uma reconstrução total da indústria naval brasileira. E tudo isso acabou também porque, sobretudo por causa da Lava Jato, todos esses grandes estaleiros foram embora do Brasil. Então é hora de os militares cumprirem missões, e eles são excelentes para cumprir missões, têm mostrado isso na história, e assumir o papel de renovar, de reaparelhar a reconstrução da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. E nós estamos falando de um presidente da República que está na 3ª vez no cargo, que nos seus 2 mandatos anteriores teve uma relação com as Forças Armadas, aquela relação republicana. Só para você ter ideia, o governo do PT conseguiu uma coisa que eu nunca pensei em você ver, um comunista, que era o Aldo Rebelo. O Aldo Rebelo, né? Comandando, sendo ministro da Defesa. Para você ver o nível de estabilidade que estava, diferente de hoje, né? Porque o Aldo é tudo hoje, se você falasse nisso. Mas na época ele era comunista do não, ele era. Se você falasse há 20 anos atrás que o ministro da Defesa ia ser o Aldo Rebelo, o cara era executado no meio da rua, né? Então, para você ver como era o nível de estabilidade. Agora, eu acho que o Lula errou em preservar o princípio da antiguidade. Porque a antiguidade, normalmente, não estou dizendo que é esse o coisa, até porque eu seria injusto, não conheço a carreira, ele é da engenharia, o que já é uma coisa normal, normalmente, quem assume esses comandos, me desculpe os outros aí, é a infantaria. Lá na engenharia dificilmente pega essa. Ele é da engenharia. Ele é do quadro de engenheiro do Exército. Então o que acontece? Mas muito prestigiado, sempre foi muito prestigiado. Sempre teve
Bom conceito, como se diz no Exército. Então, o que é que eu acho? Tinha que ter pesado, feito uma renovação. E aí é que eu estou insistindo. O general Dias, que é a pessoa de confiança do Lula dentro das Forças Armadas, que voltou para o gabinete, inclusive foi reconvocado, né? Está na ativa de novo, né? Porque o presidente tem essa prerrogativa. O general tinha que ter dito, olha, presidente, vamos tirar isso aqui, porque esses aqui já estavam com o presidente. Não é porque é de confiança ou não desconfiança. É porque a pessoa tinha um cargo ligado ao presidente passado. Os diálogos eram com aquela pessoa. Existe uma intimidade, mesmo que forçosa. Pelo próprio código do cargo existe uma intimidade. Tinha que ter feito a troca logo no início. Não era esperar 8, 10. Isso se faz na hora. Segurança é um negócio que exige agilidade e presteza na hora de fazer o acompanhamento, né? Seu Zé, quer completar? Não, eu continuo achando que há um desconforto muito forte dentro do governo, a desconfiança do Lula tem procedência, há militares realmente comprometidos com outras coisas que não sejam com a tranquilidade da nação, mas eu continuo achando que o presidente Lula tem a capacidade de puxar esses militares, sobretudo os comandantes que ele nomeou, ao bom senso, de tranquilizar a nação e de modernizar as Forças Armadas brasileiras, que estão num atraso sem tamanho. É o que a gente espera, né? O que de fato se consiga chegar nisso, que se retire esta que não é uma função das Forças Armadas de agir politicamente e que se restabeleça essa harmonia com o poder executivo. Olha,